Muito bem, aqui no estúdio estamos recebendo Luiz Carlos Mota, presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e também deputado federal pelo PL. Ele que, inclusive, tem importante representatividade na Câmara dos Deputados na questão do trânsito. Com relação aos comerciários, ele já falou no bloco anterior. Agora é o político que vai fazer o seu comentário aqui também. Ele eleito deputado federal pelo PL, 2019, o início do seu mandato, vai até 2023. Luiz Carlos Mota, pergunta-chave, momento do Brasil e do governo Bolsonaro. Como o senhor avalia? Olha, eu acho que depois dessas declarações do presidente essa semana, eu acho que nós esperávamos que depois do Carnaval, o Congresso voltaria numa paz, onde as coisas estavam se desenvolvendo da melhor maneira possível. Temos duas importantes reformas a serem feitas, que é a reforma tributária e a reforma administrativa. Eu acho que o momento é de tranquilidade, de paz. Nós temos que unir os três poderes, temos que trabalhar em conjunto para que o Brasil possa andar, crescer e, logicamente, que acabar com esses número de desempregos, com mais de 13 milhões de desempregados no nosso país. Eu sou da bancada do PL, como eu já te disse, O partido está com 43 deputados, é uma bancada forte. Temos se reunido praticamente toda semana dentro do Congresso Nacional e, logicamente, que esperamos que esse ano de 2020 seja melhor que 2019 e que o Congresso comece a andar e que o país comece a desenvolver e crescer como é o tamanho do nosso Brasil. Fica tenso o ambiente com o Congresso Nacional diante da declaração do Bolsonaro convocando para o apoio ao governo dele contra o Congresso Nacional, já que o ano tinha terminado tudo bem entre os três poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, inclusive com elogios do próprio ministro marilhense Dias Toffoli, presidente do Supremo. De repente, no período do Carnaval, uma declaração do Bolsonaro tumultua tudo. Seu comentário, Mota? Não, é verdade, mas eu acredito que ainda devem se conversar, devem se acertar. Eu acho que é importante para a democracia do nosso país, que todos foram eleitos com o voto do povo, tanto o presidente, nós temos que respeitar, como os parlamentares, que foram eleitos. Eu acho que isso é muito importante para a nossa democracia. Só há democracia se a gente respeitar a nossa Constituição e, logicamente, que os poderes constituídos. Eu acredito, nessa semana eu não estive em Brasília, vou estar a partir de segunda-feira. Eu acho que aí, a partir da semana que vem, nós vamos ter um quadro mais real do que vai acontecer, do que está acontecendo, Mas eu tenho certeza que os parlamentares estão conscientes do trabalho que eles têm que fazer, da responsabilidade que eles têm, e o presidente também tem as suas, e logicamente que o judiciário também tem as dele. Então nós temos que respeitar, e para que existe a nossa Constituição que deve ser cumprida, E nós, como parlamentares, temos esse dever de fazer isso. Ou seja, sem o Congresso, o presidente não consegue administrar. Isso é evidente, não, deputado? E é verdade, isso como é dito, A gente percebeu as declarações do presidente da Câmara, também as declarações do presidente do Senado, que parte desse sentido. Eu acho que a gente tem que se respeitar para que o Congresso ande, o presidente faça o que o Brasil precisa fazer. E como você citou aí, tivemos a reforma da Previdência, onde a Câmara teve um papel importantíssimo, Tanto no presidente da Câmara, como os parlamentares, como os senadores, que naquele momento onde precisava ser feita uma reforma, procurou-se fazer uma reforma onde seria, naquele momento, possível ser feita. Então, eu acho que o parlamento teve uma importância muito grande nessa reforma que é a reforma da Previdência. E agora vem duas muito mais importantes, a reforma tributária e a reforma administrativa. Bem, sua análise, reforma trabalhista previdenciária, o senhor que é do meio trabalhista, dos comerciários, o senhor comenta. Logicamente que as duas reformas foram prejudiciais para os trabalhadores, tanto a reforma trabalhista, que traz consequências para nós até hoje, consequências, inclusive inseguranças jurídicas. Agora, a reforma da Previdência também, como eu disse, o país precisava ter uma reforma, mas essa reforma não atingiu aonde tinha que atingir, ela só atingiu os mais fracos. Eu tenho certeza, clara noção que os trabalhadores serão prejudicados com essa reforma da Previdenciária. Vamos ter que trabalhar mais, Vamos com a fórmula de cálculo dessa nova reforma da Previdência, na hora que o trabalhador for se aposentar, ele vai perder aí de 20% a 30% do que seria a aposentadoria se fosse no modelo antigo. Então, tenho clara noção que os trabalhadores foram prejudicados.
Reforma administrativa, tributária, o país precisa, mas é preciso também uma análise profunda, com cuidado, não, deputado? Eu acho, né, já foi criada a comissão mista entre senadores e deputados para que seja analisada. Eu acho que tem que ser muito bem analisada. Temos parlamentares muito bem preparados nessa comissão. Tenho certeza que vai ser muito bem discutida, né, não só com os parlamentares, vai ser feito algumas audiências públicas, ouvir, né, os governadores, prefeitos. Eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha uma reforma justa no nosso país e que seja ela, né, uma igualitária para que todos paguem, mas não que uns paguem mais e outros paguem menos. Então, eu tenho certeza que essa comissão que foi formulada vai analisar com critérios e que seja feita, logicamente, que a melhor reforma tributária para todos nós brasileiros. Bem, o desafio para o governo, sem dúvida alguma, gradativamente, recuperação da economia, geração de emprego e qualidade de vida. O governo vai ser medido pelo emprego nesse ano de 2020. Concorda, deputado? Concordo, logicamente, e a gente torce para que isso aconteça, né? Agora, eu acho que o governo tem que incentivar, né, as indústrias, incentivar o comércio e serviço, para que a gente possa aquecer cada vez mais esses setores, para que haja emprego no nosso país. Bem, o Bolsonaro já deu um prazo para o ministro Guedes atingir um nível X de crescimento do país. É um puxão de orelha. Sua análise. Verdade. E também, né, eu acho que o Bolsonaro está certo. O Guedes é um grande ministro, muito inteligente. Eu tenho certeza que ele vai achar as saídas que o país precisa. E também a gente vai começar a cobrar uma promessa, né? Tanto que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fez, e eu que sou um parlamentar municipalista, eu acho que é o momento de nós cobrarmos a tal do Pacto Federativo, uma reformulação onde nós temos que trazer mais dinheiro para os municípios. Então, esse divisor de águas, esse percentual do fundo de participação dos municípios tem que ser aumentado, né? Pelo que eu sei hoje, dos 100% que você recolhe de tributos de uma nota, 60% fica em Brasília, 26% fica com o governo estadual e o município fica apenas de 14% a 15%. Então, isso eu acho que tem que aumentar, e o Bolsonaro e o Guedes têm defendido isso, que realmente tem que ser distribuído mais, um índice maior para os municípios, e a gente tem feito e trabalhado isso como parlamentar, procurado trazer emendas para os municípios, que a gente acha que os municípios é onde as coisas acontecem, a responsabilidade dos prefeitos com educação, saúde, segurança, habitação é grande, né? Então, acho que temos que trabalhar com isso, para que o governo possa aumentar esse valor, esse índice, né, de distribuição desse valor de fundo de participação dos municípios. O que não estava no programa, o coronavírus, para a saúde e o reflexo da economia no mundo e no Brasil. Já há uma preocupação, evidentemente, não, deputado? Lógico, é uma preocupação muito grande e a gente percebe que os nossos órgãos estão preparados, né? O ministro Mandetta tem dado entrevista da preocupação dele e eu acho que o Brasil está preparado, né, caso aconteça alguma coisa. Tanto o ministro da Saúde como alguns secretários, e principalmente o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que a gente tem ouvido, estão preocupados e estão tomando todas as providências possíveis para que não se alarme esse vírus aqui no nosso país. Trânsito. O Brasil é um dos campeões mundiais na violência no trânsito. Grande número de mortos e também feridos com sequelas, muitos para o resto da vida. O senhor tem importante participação da Câmara Federal na questão trânsito. Qual é, deputado? Não, é verdade. Eu, né, como deputado de primeiro mandato, fiquei muito orgulhoso do meu partido ter me indicado como presidente dessa comissão, uma das comissões muito importante para o nosso país. Temos o relator, que é o deputado Juscelino, que temos trabalhado em conjunto. Tivemos, e temos a responsabilidade, é uma comissão muito importante, temos 34 parlamentares também que fazem parte de muitas comissões, que já participaram de muitas comissões dentro da Câmara com referência ao trânsito. Tivemos o capricho de fazer 6 audiências públicas temáticas, cada setor dela, cada assunto foi tratado nessas audiências públicas. Ouvimos muitas entidades que têm ligação com o trânsito, então acho que a nossa responsabilidade é muito grande. E já o relator entregou o seu parecer na última reunião que fizemos há 2 semanas atrás, e tivemos um pedido de vista coletivo de alguns parlamentares que queriam discutir algumas questões do relatório do relator. Ele se prontificou e agora, na próxima semana, no dia 4, ouvir esses parlamentares e, se possível mesmo, nessa semana, nós vamos marcar mais uma
uma reunião da comissão para que a gente possa discutir e, logicamente, que levar esse parecer à votação. Mas temos a clara noção e a responsabilidade que nós queremos, logicamente, que pensar em diminuir os acidentes de trânsito e sabemos que essa comissão é para que a gente pense nas vidas das pessoas. E nós estamos tratando, né, com vidas, isso é muito importante e temos clara noção de que a nossa responsabilidade é muito grande. E queremos, logicamente, diminuir os acidentes de trânsito e diminuir, né, as mortes, mas principalmente que esses acidentes, o que tem ocorrido, as pessoas que às vezes não tenham morrido, que essas pessoas ficam com sequelas. Isso é uma preocupação muito grande para nós parlamentares e principalmente para o governo brasileiro. Destaque final, deputado Luiz Carlos Mota, também presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Seu destaque. Olha, fico muito feliz, né, pela atuação minha, tanto como parlamentar, como dirigente sindical, presidente da Federação dos Comerciários, de estar aqui hoje em Marília, né, entregando mais 358 casas em parceria com os sindicatos comerciários, presidido pelo Mário Herrera. Mário Herrera, além de presidente, além de diretor da nossa federação, é diretor da Secretaria de Habitação da nossa federação. Então é muito feliz. E das atividades que a gente exerce na federação, uma das mais gratificantes é essa da entrega de casas, entrega onde você, nesses conjuntos, você tem a oportunidade, né, de beneficiar as famílias. E hoje foi mais 358 famílias que adquiriram o seu bem. Eu acho que a gente, na vida da gente, procura primeiro, né, ter um teto, e essas famílias hoje conseguiram. Então, fico muito feliz de estar aqui em Marília, entregando mais 358 unidades, mais 358 famílias que estão sendo agraciadas com o bem maior, que é ter o seu patrimônio, que é ter a sua casa própria. Muito bem. Só para a gente concluir, Mário Herrera, além da entrega das casas, também tradição, a entrega dos kits escolares pelo Sindicato dos Comerciários. Falando sobre isso também, Mário Herrera. Nós fizemos a distribuição de 1.548 mochilas escolares, todas elas repletas de materiais. E, inclusive, nós tivemos a participação pelo segundo ano, a federação nos ter cedido bolsas, as mochilas escolares. Nós não estamos comprando. Então, a gente tem recebido isso da federação e a gente tem destinado esse dinheiro que a gente ia fazer as mochilas, a gente colocou no materiais. E o material que a gente distribui, Zé Henrique, é o material que mais pesa no orçamento do trabalhador. Ou seja, aqueles materiais mais caros. Então a gente procura sempre atender os materiais que pesa mais no orçamento do trabalhador. Então, 1.548 mochilas escolares, que é um prazer para nós. E já fazem isso 33 anos que nós fazemos isso. Então, é uma tradição que nós começamos lá atrás, que tinha até críticas na época que eu ia ser candidato a alguma coisa. E por isso que eu estava dando material escolar. Depois com as casas aconteceu a mesma coisa. Mas os cães ladram, a caravana passa. E nós mantivemos esse benefício até hoje, com toda a dificuldade que nós tivemos no ano de 2019, com esse governo que quer acabar com o movimento sindical de trabalhadores. E então, assim mesmo, nós mantivemos a tradição de entregar o material escolar. Muito bem. Obrigado, Mário Herrera, presidente do Sindicato dos Comerciários de Marília, e também ao deputado federal Luiz Carlos Mota, que é presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. E dois destaques finais. Mais uma vez confirmando, o Brasil passa a ter 182 casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde está investigando e monitorando. Caso confirmado, apenas aquele empresário de 61 anos de idade que contraiu a doença na Itália. Aliás, mortes na Itália pela doença chegando a quase 20. E depois de mais de 50 anos de Rede Globo, a atriz Regina Duarte deixou a emissora nesta sexta-feira. Ela vai ser a secretária nacional da Cultura, posse no próximo dia 4 de março.
Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.